já que a gente falou de cigarro, tabagismo e os problemas, né, as decorrências disso, a gente vai conversar com a Tânia Cavalcante, secretária executiva da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Então, só para lembrar, o cigarro deve matar 8 milhões de pessoas no mundo, isso aí pelos próximos anos, US$ 1 trilhão, custando aí o vício, em última instância, o hábito, o mau hábito. Oi, Tânia, obrigada por estar conversando aqui com a gente. Como é que está a situação no Brasil, hein? O tabagismo caiu, não caiu, caiu, voltou a crescer? Qual é a situação hoje? Boa tarde, Leila. O tabagismo no Brasil vem reduzindo de forma significativa. Nós temos hoje uma das menores prevalências de fumantes na população acima de 18 anos do mundo. E essa redução ela já também se traduz em redução de mortes tabaco relacionadas, como as doenças cardiovasculares, como as doenças respiratórias crônicas, como enfisema e até o câncer de pulmão. Então, as medidas que o Brasil vem adotando desde final da década de 80 já se traduzem em resultados bastante significativos, né, ganhos para toda a população do Brasil. Em 2010, uma pesquisa mostrou que, comparando os dados de 2010 com 1989, nós tivemos uma redução. Aliás, nós evitamos 420 mil mortes tabaco relacionadas no Brasil em função de medidas que o Brasil já vem adotando, como proibição da propaganda, como, por exemplo, aumentar os impostos sobre cigarros, que é uma forma muito efetiva de reduzir o consumo, principalmente entre jovens, como colocar aquelas fotos com advertências sanitárias nas embalagens dos cigarros para alertar a população sobre os riscos que as pessoas correm ao fumar e também motivar as pessoas a não fumarem. E uma série de outras medidas, como tratamento para deixar de fumar na rede SUS, porque o tabagismo é uma dependência e por isso precisa ser tratado como tal. Então, um conjunto de medidas que vêm sendo adotadas e hoje nós colhemos os frutos dessas medidas com a redução de doenças e mortes tabaco relacionadas. Ô, Tânia, e em relação ao percentual de casos de câncer que tem ligação com o cigarro, ainda é alto no Brasil? Sim, por exemplo, o câncer de pulmão, que é o tipo de câncer que tem uma forte relação com o tabagismo, a gente pode dizer até que o câncer de pulmão poderia até não existir se as pessoas não fumassem, ele ainda é a principal causa de morte entre homens e a segunda entre mulheres. E, no entanto, a gente observa, principalmente entre homens, uma redução na taxa de mortalidade por esse tipo de câncer, que é um reflexo dessas medidas que vêm reduzindo o tabagismo, tanto entre homens quanto entre mulheres. No entanto, entre as mulheres, que, se a gente olhar assim, historicamente, elas começaram a fumar mais tarde que os homens, ainda temos uma curva crescente de mortalidade por câncer de pulmão, embora nunca tenha atingido os mesmos patamares de mortalidade entre homens, mas ainda está crescendo. E a gente espera que a gente consiga, através dessas medidas adotadas no Brasil, reverter essa curva de crescimento antes que ela atinja patamares similares ao que os homens atingiram aqui no Brasil. Tânia, aproveitando a sua presença aqui com a gente, eu queria saber como é que está, há um jeito de medir se na educação entre os jovens essa mensagem está sendo passada, há programas que são mantidos continuamente, que têm mostrado resultados interessantes, esse trabalho em conjunto, junto com o Ministério da Educação, tem funcionado, ele existe de fato assim, ou ainda há muito a se caminhar também nesse lado de você melhorar a informação sobre um tema tão importante? As medidas para prevenir a iniciação entre os jovens, ela passa além da informação, da atuação nas escolas, que já vem sendo feita através do programa Saber Saúde do INCA, que está agregado ao programa Saúde nas Escolas do Ministério da Saúde, também medidas como, por exemplo, a proibição da propaganda, né? A gente sabe que a propaganda ela é direcionada claramente para o jovem. Aquelas belas mensagens. Então, o Brasil já proíbe a propaganda desde o ano 2000 e também o Brasil, recentemente, nós tivemos um avanço maior nesse campo com a proibição da propaganda que ainda existia nos pontos de venda. Nós temos ainda uma proporção de experimentação entre jovens preocupante, como o último estudo da Pesquisa Nacional sobre Saúde Escolar mostrou que em torno de 20% de adolescentes entre 13 e 15 anos ainda experimentam cigarros,
E a gente precisa mudar esse cenário, porque a gente sabe que a experimentação é o caminho para a dependência, né, e o uso regular dos cigarros entre os jovens, então a gente precisa mudar isso, embora já tenha reduzido, a gente precisa reduzir mais ainda. E a gente tem algumas etapas ainda a cumprir para isso, que seria, além das ações educativas, seria a proibição do uso das embalagens como peça de propaganda nos pontos de venda, porque a gente observou que, quando a propaganda foi proibida nos pontos de venda, as empresas de cigarro passaram a usar as embalagens cada vez mais bonitas e mais bem posicionadas nos pontos de venda, bastante coloridas e com a linguagem claramente direcionada para os adolescentes, sempre colocadas ao lado de balas, chicletes. Então, basta dar uma olhadinha, né, nos pontos de venda que a gente percebe, né, toda essa estratégia de captação do alvo principal da indústria, que é o adolescente. Outra medida que nós precisamos avançar, que é a proibição do uso de aditivos que dão sabores aos cigarros. Então, sabores, menta, chocolate, baunilha e uma série de outros sabores adocicados que a indústria claramente coloca para atrair os jovens, precisa ser banido, precisa ser proibido. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou uma medida em 2012 proibindo essa prática. No entanto, em função de um litígio, essa medida foi suspensa, sendo questionada a constitucionalidade da mesma. Desde 2012, nós tentamos que esse litígio ele seja julgado, está no Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa realmente ter essa medida que certamente vai reduzir a experimentação entre jovens, porque eles usam os aditivos para tirar o gosto ruim do tabaco, facilitar esse primeiro contato do adolescente com o cigarro, né? A gente sabe que o primeiro contato é horrível, dá uma sensação de aversão, e eles precisam tirar esse gosto ruim para que a criança e o adolescente, ao experimentar, não desista de continuar usando, e até que a dependência da nicotina se encarregue de mantê-lo no uso regular. Então, essa medida da Anvisa é extremamente necessária no Brasil, e a gente espera que este ano, 2017, a gente consiga que haja o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade e que realmente a Anvisa possa cumprir esse papel na redução do tabagismo, principalmente entre jovens no Brasil. Obrigada, viu, Tânia, pela tua participação aqui com a gente. Um monte de internautas escrevendo para cá. Imposto mais alto possível. O Estado não pode proibir, mas tem o dever de dificultar, é o que diz a Sheila, em relação ao cigarro. O Ivan concorda. É fácil, aumente o imposto sobre o tabaco. E tem gente que relata também como a vida mudou. Olha, o Francisco, parei de fumar, ganhei qualidade de vida. Francisco Israel. Isso é o que a gente percebe, né? Mesmo. E rapidinho, deixa eu só ler aqui o do Nalva. Olha, parar de fumar é difícil, mas não é impossível, basta a pessoa realmente querer. Fumei 30 anos, parei porque quis. Diga. Eu também passei por essa segunda fase, o sabor. Tentei os mentolados, mas também não agradou. Que bom, né? Que bom. Deixava a garganta geladinha, mas não era o bastante.